A Segunda Guerra Mundial é um dos períodos mais sombrios da história do mundo. A Alemanha nazista impôs uma visão terrível de ódio e intolerância, e muitos sofreram às mãos dessa ideologia. Nesta série, vamos explorar a vida cotidiana de soldados nazistas e os desafios que eles enfrentaram, buscando entender a mentalidade dessa época e aprender das lições do passado. Antes de começarmos essa jornada histórica, eu quero convidar cada um de vocês a se inscrever no canal, dar um like legal, compartilhar com amigos e, é claro, deixar seus comentários. Quanto mais curiosos se unirem, mais incríveis serão as descobertas que faremos juntos. Então não percam tempo e venham fazer parte dessa comunidade curiosa. Estão prontos? A antinazificação foi um plano implantado para a desnazificação dos alemães e austríacos e para eliminar a influência nazista na imprensa e outros setores. A maioria dos nazistas não sofreu nenhum tipo de castigo, dependendo da área em que vivia. Os campos de internação soviéticos foram os mais severos. Isso incentivou muitos a explorar a possibilidade de se mudar para o Oeste, sob a cobertura do sentimento anticomunista. Entre as regiões do Oeste, a França foi a mais permeável, já que ela ocupou a Alemanha. De acordo com eles, a Alemanha como um todo foi responsável pela guerra e tiveram menos interesse em distinguir entre nazistas e não nazistas. Nos 5 anos após a guerra, mais de 400 mil alemães foram mantidos em campos de internamento enquanto esperavam julgamentos. Isso parece ser muito, mas se você considerar que até 45 milhões de alemães, na época, eram membros ou simpatizantes do partido nazista, algo não bate. O problema com a desnazificação foi um problema de escala. Foi aí que muitos alemães começaram a trabalhar como agentes para o que eles estavam fazendo. Imagine um país inteiro com a mesma burocracia lenta e pesada da DMV que estamos falando. O problema adicional era a economia da Alemanha. De acordo com as regras de desnazificação, ofensores de posições mais altas deveriam ser removidos e forçados a trabalhar como operários braçais. Mas se todo membro ou simpatizante do nazismo fosse responsabilizado, não haveria literalmente o suficiente trabalhadores qualificados para uma sociedade funcional. Na Grã-Bretanha, por exemplo, descobriu-se que 90% dos procuradores eram nazistas. Uma vez que eles não podiam ter uma sociedade funcional sem leis ou ordem, a Grã-Bretanha decidiu que 50% dos funcionários do Ministério Público alemão poderiam ser substituídos por nazistas nominais. Nazistas, mas não nazistas fanáticos. Depois de despedirem 3/4 dos professores devido à influência nazista, eles tiveram que recrutá-los novamente para ter um sistema educacional. Reconstruir um país, enquanto simultaneamente tenta categorizar e penalizar muitos cidadãos culpados, não foi um processo simples. Quando a desnazificação começou, Eisenhower, um general militar na época, estimava que o processo levaria 50 anos. Mas em 1946, o governo dos aliados transferiu a chave da desnazificação para a Alemanha. Espera o quê? Sim, a França estava agora no comando da próxima batalha. A América do Sul, uma destinação popular para os piores nazistas, contava na época com muitos ditadores simpáticos que abriram literalmente as portas do inferno. É estimado que até 9.000 funcionários nazistas e funcionários civis tenham fugido para a América do Sul após a guerra. Enquanto o Brasil e o Chile receberam sua cota justa de fugitivos, a Argentina foi o país com maior número. Juan Perón, o presidente argentino, era um grande defensor do fascismo. Realmente não tinha nada contra o nazismo, como ele serviu como assistente militar na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Ele também ajudou com a tradução de documentos falsos para ajudar os nazistas a viajar até a Argentina. A maioria dos nazistas chegou na Argentina por meio do Oceano Pacífico, com passaportes falsos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e vistos argentinos. Assim que chegaram na Argentina, a maioria dos nazistas mudou o nome temporariamente para se esconder. Mas alguns resolveram mudar de volta para os seus nomes originais, pois ficou claro que a Argentina não os entregaria à Alemanha, mesmo se sua identidade fosse descoberta. Claro que a Argentina não era o único país que acolhia nazistas em troca de benefícios próprios. Em 1945, os Estados Unidos participaram do programa Operação Paperclip, trabalhando para trazer cientistas e engenheiros alemães de volta para o país. Muitos deles membros do Partido Nazista, em essência como engenheiros de armas humanas.
Percebendo a necessidade desses conhecimentos ao final da guerra, a Alemanha encomendou a Werner Rosenberg a criação de uma lista com nomes identificados. Uma técnica de laboratório polaca finalmente encontrou a lista rasgada em um banheiro, o que eventualmente foi entregue à MI6 e à inteligência americana. O fato de que você esteja aqui não foi apenas uma boa razão para que a Operação Paperclip pudesse conseguir conhecimento sobre você. Embora a operação tenha sido identificada como uma operação de extorsão genética, os sinais foram revelados e os Estados Unidos foram obrigados a esperar por meses uma decisão sobre a investigação. No entanto, muitos dos cientistas de foguetes tiveram carreiras incrivelmente bem-sucedidas nos Estados Unidos e foram parte do programa espacial da NASA, apesar de sua suposta participação nazista. Para os ofensores mais graves que não conseguiram escapar, os principais nazistas foram julgados em 1946 pelos crimes de guerra, crimes contra a humanidade e guerras de agressão. Esse processo foi considerado um importante passo para o registro internacional, especialmente quando se fala sobre crimes tão graves como esses. O primeiro e mais conhecido ano de Nuremberg durou 24 anos, com o maior número possível de crimes sendo acusados em sucessivos anos. 12 dos acusados foram condenados à morte. Embora os julgamentos tivessem representado uma justiça para alguns, os 12 homens condenados à morte parecem insignificantes perto dos milhões que morreram no Holocausto e os muitos ofensores que nunca foram responsabilizados pelos seus atos. Alguns detalhes dos julgamentos de Nuremberg foram considerados falhos e uma suposta justiça vencedora e judicialmente inválida. Não é verdade que todo perdedor nazista foi pego e julgado. Todos os que nasceram em 1919 ou posteriormente foram considerados como vítimas de lavagem cerebral e foram libertados. Dos funcionários nazistas que foram reempreendidos por todos os países vencedores, 75% foram recontratados pelos Estados Unidos. E para completar o quadro completo sobre o longo e último amor dos nazistas, 90% deles foram considerados como infratores menores. Em 1948, a Guerra Fria se tornou uma prioridade maior para os Estados Unidos, e todas as questões restantes foram descartadas por procedimentos jurídicos questionáveis. Devido às anistias e desculpas dadas pelo governo alemão, quase 800 mil pessoas foram libertadas de qualquer punição ou condenação. Portanto, a Alemanha foi realmente desnazificada? De acordo com o Departamento de Justiça alemão, 77% dos funcionários de alto escalão eram ex-funcionários nazistas. Após a guerra, muitos nazistas famosos escaparam e fugiram para fora da Alemanha, muitos deles passando o resto de suas vidas como anônimos. Mas um dos grandes nomes de caça aos nazistas foi capturado por perseguidores de nazistas, levando à punição aqueles que escaparam e viveram em anonimato. Eichmann foi capturado em 1960 por agentes israelenses, drogado e levado de volta a Israel, disfarçado de trabalhador de telefonia israelense que sofreu um traumatismo craniano. Houve protestos dos argentinos contra a retirada, mas Eichmann foi interrogado e julgado em Israel. Nenhum dos perseguidores de nazistas era agente do governo. Simon Wiesenthal, um sobrevivente do Holocausto que tornou-se um perseguidor de nazistas, rastreou Franz Stangl em São Paulo. Stangl foi promovido ao programa de eutanásia da Action T4 e muitas vezes foi responsável pela morte de pessoas com deficiência física ou mental. Em 2019, os Estados Unidos deportaram Jackie Palish, de 95 anos. Um historiador do Memorial do Holocausto dos Estados Unidos foi informado de que Palish trabalhou como guarda de um campo de trabalho forçado durante a guerra. Mas mais tarde se autodeclarou como trabalhador na fazenda de seu pai quando ele pediu asilo em 1949. Esse é o fim das aventuras da caça às cobras nazistas, já que a maioria das pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial já faleceram. A caça aos nazistas já acabou há muito tempo, uma vez que a maioria das pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial já faleceram. Este é o fim do episódio de História do Nutti. Enquanto você tem algumas informações, avaliar este vídeo e outros comentários sobre o tempo que foi gasto com o tempo que você tem.